Então, é Não, aqui, bacana, bacana. é esse mundo aqui de dados que a gente tem, vindo lá do CIGEP, e que a equipe trata, né? Então, eu consigo fazer um filtro, fazer uma tabela dinâmica aqui rapidamente para poder ter algumas informações e trabalhar em cima disso, né? Então, a gente consegue ver quando a Kyria Ótimo. precisa a Então, nível quando de os gestão. líderes dos núcleos, Aqui, ó, como é que é? Perdão. os líderes dos núcleos usam esse relatório para gerenciar as Não demandas que estão todos, eu sobre. não vou dizer para você que são todos, não, porque assim, os serviços do CIGEP para a Coat hoje só vêm para o cadastro e a equipe Aham. de declarações. Então, o cadastro, ele começou a fazer a gestão via relatório recente, né? Porque a liderança prefere entrar, igual eu te falei, cada um tem a sua metodologia, né? Eu, Jéssica, quando a Kyria me pede a nível gerencial COAT, que eu tenho que pegar todos os serviços, eu prefiro trabalhar com a planilha, né? E ir tratando os dados. Mas tem gente que não tem habilidade com planilha, então ela vai preferir vir aqui e, igual eu te falei, entrar aqui e fazer um filtro específico direto, né? De serviço por serviço e tal. Então, a gente não tem um padrão quando se trata de cada núcleo. Tem um padrão ali, eu, Jéssica, quando eu vou tratar os dados, porque eu que faço o acompanhamento dos dados como um todo da coordenação, né? Então, quando a Kyria precisa saber, como é que está o andamento da equipe tal, eu consigo entrar e dar uma olhada, né, do serviço específico. Legal. Então, e quando, ainda nessa ideia de engenharia reversa, pode voltar lá para o BI? Pra dar uma, porque o BI lá, ele dá uma visão geral, né? Ele dá aqui quantos requerimentos entraram como um todo, mas eu posso filtrar, né, aqui por serviço. Posso filtrar por Ah, órgão, que é aquilo que eu te falei. São os três que a COAT teria, faz o atendimento, mas ela descentraliza uma parte ali para o Rio de Janeiro, porque a gente tem uma COAT no Rio, né? Então, a gente separa aqui os atendimentos, mas aqui é o panorama geral do CIGEP COAT, serviços COAT, os quais os serviços são esses aqui, né? Atualização de dados bancários, atualização cadastral, cadastro de dependentes, aí a gente consegue ter o geral da Coat. Então, quantos entraram, quantos saíram, quantos estão abertos pela data da criação, então, assim, né, que a gente consegue saber por data de criação, quantos requerimentos estão em exigência, que é quando a gente devolve para o requerente corrigir, e os requerimentos, a quantidade aqui, o percentual por tipo, né? Então, nossa maior solicitação aqui é o pedido de declaração. Então, a gente consegue fazer esse panorama geral. E se a líder quiser específico dela aqui, eu quero saber desse serviço de dados bancários, ela consegue ter a visão aqui de quantos requerimentos entraram. Ó, então, por tipo aqui, foram 950 em 2025. Né? Quantos estão em aberto? Isso era lá uhum. em maio, né? No começo de maio. Quantos estão em exigência? Então, ela consegue ir fazendo esse acompanhamento aqui. Le- Legal, legal. Então, aqui, aí a gente pode usar essa arquitetura, porque tem ali, ó, prova de vida no lado ali, né? Prova de Isso. vida, atualizações de prova de vida. A gente já pode usar isso como se fosse uma arquitetura das atividades da Quat. A gente pode considerar. Bom, aqui já Como é que são é os a gestão núcleos. de cada um desses blocos? Como é que é a gestão de cada um desses blocos aí? Esses aqui do SEI estão desatualizados, tá? Porque deu problema lá no robô. Mas aqui não são todos, né? Aqui a gente trouxe o que foi passível, junto com a Singe, de montar um painel,
né? Nem tudo a gente consegue transferir para painel e a gente tem insumo ali, tem base de dados para poder gerar esse painel. Então, esse aqui do SEI, por exemplo, pega um lado, a gente construiu na época um acompanhamento por bloco interno e recentemente eles desenvolveram um robô para poder tentar fazer a coleta desses dados. Mas aqui a gente só conseguiu trazer para o painel o que a gente tem relatórios gerados do sistema daquele serviço. Então, a gente tem um relatório que o CIAPNet gera referente à prova de vida, então a gente conseguiu montar um painel que reflete ali a quantidade de suspensões que a gente vai fazendo ao longo ali dos meses. Não é necessariamente... Bacana. Oi. Então, vamos mudar, vamos usar independentemente da forma de relatório, eu acho que é um bom guia isso, é, esses bloquinhos aí, Uhum. porque a gente é daí, vamos né, dar uma explorada. Por exemplo, prova de vida. Prova de vida vai ser, me parece que deve ser um subprocesso ali dos atendimentos ponta a ponta, né? Esse é. O Só não, a serviço, gente só não tem o acompanhamento dos exercícios anteriores. ótimo, beleza. Então, vamos lá. Eu vou até colocar aqui. São 11h15. Eu vou dar aqui, vou marcar 10 minutos para a gente dar uma explorada Nessa parte. da prova de vida, né? Aproveitando que está sendo gravado e tudo. Então, fala um pouco de como é que como é que está esse serviço de prova de vida hoje. Como é que, processualmente, como ele entra, como ele é processado, O como ele prova de sai, como ele é vida, gerido. se a gente for falar como prova de vida como um todo, assim, eu não vou saber as nomenclaturas aí sua da parte de arquitetura de processos, tá? Mas Ótimo, talvez você vai esse é problema conseguir nosso. visualizar. É porque acaba que a gente conseguiria botar, tipo, a prova de vida como um processo todo mesmo. Por quê? Porque a gente tem vários tipos de prova de vida. A prova de vida, ela é o Pronto. nome geral, né, do que tem que ser feito, mas a metodologia, a forma que ela é realizada, a gente tem vários tipos, de acordo com a condição. Então, a gente tem uma prova de vida que ela pode ser feita no banco, né? Normal, esse é o principal, a pessoa ir à instituição bancária e fazer a prova de vida dela, o banco atualiza, automaticamente chega no sistema para nós. Esse caso aí, eu vou te falar, a Coat, ela não tem uma participação. A única participação dela ali é acompanhar a nível de relatório quantas pessoas que fizeram prova de vida na instituição bancária, quem não fez, que vai ser suspenso, né? E essa parte da prova de vida no banco, a Coat não tem ação nenhuma. Só aparece para a COAT quando dá Só problema. aparece que foi feito. E aí, por consequência, a gente não tem o que fazer naquela pessoa. Ela não vai ser suspensa, o pagamento dela vai continuar ocorrendo normalmente, né? A gente entra só a Perfeito. nível de espectador. Assim como se a pessoa fizer via digital, né? O SouGov hoje tem a funcionalidade da prova de vida digital, que o usuário ele tiver a biometria facial cadastrada no Senatran ou no TSE, ele consegue fazer a prova de vida dele via aplicativo do SouGov, né? Que ele vira para um lado, vira para o outro, pisca e tal. E aí, via interação, Tá. também faz a prova de vida da pessoa. É outra forma que nós só estamos gerindo ali se foi feita ou não. Agora a gente tem as outras modalidades de prova de vida que exige uma atuação a nível de órgão, que é a pessoa que está internada, se ela está internada em hospital, em casa de repouso ou em home care,
ele precisa enviar uma declaração de internação, né, com o ateste do médico que faz o acompanhamento, dizendo que aquela pessoa está viva, né, assinar, aí a gente faz uma conferência do CRM do médico, da clínica que está ali, né, atestando que a pessoa está internada, a gente faz uma verificação para então, manualmente, um técnico ir no sistema e fazer o registro daquela prova de vida. Então, é gerado um processo no SEI, em que a gente instrui ele com todas as informações e manualmente a gente vai lá no sistema e faz o lançamento da prova de vida. Outra situação que a equipe também tem... Sistema é o CIAP. CIAPnet, o CIAPnet. Que é sabe quando você vai entrar no CIAP? Não sei se você usa o CIAP, mas assim, quando você vai entrar no CIAP, ele tem aquela primeira tela ali, uma roxinha, que você tem que ter algumas informações, é nela que a gente atualiza. E de lá reflete no CIAP, reflete na folha, reflete em tudo. A outra modalidade de prova de vida que a gente tem, se a pessoa ela reside no exterior, ela precisa ir na embaixada ou no consulado fazer a prova de vida e com aquele ateste emitido lá pelo consulado, ela vai abrir um processo, vai nos enviar e a gente entra lá também manualmente para fazer o registro da prova de vida. Se a pessoa está reclusa, né, presa, precisa de uma declaração emitida pelo diretor do presídio, atestando que a pessoa está ali reclusa, desde quando, e que ela está viva, para que a gente vá lá manualmente e faça o lançamento. Se a pessoa está impossibilitada por uma comorbidade, enfim, mas ela não está nem internada no hospital, nem numa casa de repouso, nem home care, ela não tem possibilidade de ir ao banco. Ela pode solicitar uma visita técnica. E aí, essa visita ela é feita por um servidor que vai até a residência, né, ou ao local que a pessoa está, para poder fazer a comprovação de vida, ver se a pessoa realmente está viva, aí a gente tira foto para poder instruir no processo, coleta as assinaturas no formulário de prova de vida para fazer esse registro lá no sistema. E tem mais uma outra modalidade, que é quando pede a visita técnica, por exemplo, e o órgão não tem como ir até o local que a pessoa está, né? Ela está no local em que a gente não consegue ir fazer a prova de vida, não tem como se deslocar para ir até lá, aí ela tem a possibilidade de fazer no cartório, né, não com reconhecimento de firma, o ateste, né, do cartório mesmo, por escritura declaratória de vida, ela vai no cartório, manda para a gente também faz a atualização. E deixa eu ver qual é o outro caso que a gente tem, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum. Acho que não. Eu anotei aqui as modalidades. Os internados, quem está no exterior, os reclusos, os que estão impossibilitados, que mas solicita não a visita, né? Que é a visita técnica. Ah, sim. E tem a prova de vida de curatelado e tutelado, que necessariamente precisa ser no órgão, né? Então, ele tem que comparecer a uma unidade de gestão de pessoas ali, a CAP, e fazer a prova de vida. E é aberto um processo ali no atendimento para poder fazer todo o registro, tira foto também, coleta assinatura e manda para a nossa equipe fazer a atualização no sistema. E quando a pessoa já está suspensa, né? Assim, quando a pessoa está suspensa, ela não fez a prova de vida no prazo legal, ela foi suspensa. Eu citei essas modalidades, né? Mas do órgão, né, de fazer na unidade de gestão de pessoas, seria somente curatelado e tutelado,
e os que já Uhum. foram suspensos. Eles podem fazer. Ah, Jéssica, mas e se a pessoa ainda está no prazo, não quer ir ao banco e quer fazer lá na CAP? Não tem como. O sistema só abre para registro manual nesses casos que eu falei para você que tem algo atrelado, né? Então, eu tenho que entrar lá e dizer residente no exterior, aí ele abre a possibilidade para eu atualizar. Então, uma pessoa chegar aleatoriamente, ah, eu quero fazer minha prova de vida aqui no órgão, não tem como, porque esse caso ela teria que ir ao banco ou a fazer a prova de vida digital. Só abre para o órgão atualizar, sem ser nos casos justificáveis, né, ali que a gente elencou nas modalidades, quando a pessoa já está suspensa. Aí ele abre para eu fazer manualmente. Ótimo, ótimo. Então, tem as provas de vidas, as automatizadas e as Isso, manuais. exato. E essas manuais são Ah, e essas tem uma modalidades que você. automatizada também, tem uma automatizada, que quando eu falo instituição bancária, é ir ao banco que já atualiza, mas o Banco do Brasil, especificamente, tem uma ferramenta de IA, que é o Analytics, que também faz prova de vida por interação da pessoa junto ao banco. Aí ele já atesta para gente e a gente consegue também saber no relatório, que seria no caso esse daqui, ó, debaixo do painel, a gente consegue, ó, pelo canal, tá vendo? Ó, que eu te falei. Aplicativo SouGov, que é a Ah, legal. digital, nos bancos, que seria o Analytics, que é a parte do IA, bancos outros, que seria o presencial, que ele vai ali propriamente e o banco atesta, e os outros que são as milhões de outras modalidades, como eu te falei. A gente aqui não separou por aí, não destrinchamos os outros, mas a gente consegue ter essa visão aqui por canal. Então assim, tipo, 90% são automatizados, então, né? Pelo que eu estou vendo. É, aqui a gente tem, ó, a gente vê aqui, ó, o Mais ou Analytics, a menos. gente teve 43%, 37, exatamente. É muito, muito, é a maioria, ó. Então aqui já deu o quê? 70, 80, né? 80%, mais esse aqui 10, 90%. Legal, legal. E Ah, a tá. parte É dos porque esse exercícios anteriores, só um parênteses aqui, que aí eu falei que a gente não acompanha o ponta a ponta dos exercícios anteriores, mas o início do processo de exercícios anteriores de prova de vida, ele é de ofício feito pela nossa equipe de prova de vida, né? Então a equipe ela tem que entrar lá no sistema, gerar um relatório de exercícios anteriores e abrir processo individual para cada pessoa ali que o relatório trouxe e enviar para a CGPAG. Aí é desse envio que a gente já não tem mais o acompanhamento. e esse que você falou entraria em qual opção ali? SEI financeiro? Não, ela entra, fica. Aí não tá aqui exatamente no SEI RECAD. Deixa eu ver se já tá aqui. Se nesse painel tem algum específico. Ela não tá vendo, ele não tá, ainda tá como protótipo, ele não tá Tá. feito, mas ele é iniciado, seria o acompanhamento, eu não sei se aqui vai solicitar uma aba específica de prova de vida e exercícios anteriores, né, para poder fazer o acompanhamento, porque a gente tem um relatório daqui, do CIAPNET que a gente tira, não é dentro do SEI, o SEI é só uma ferramenta que a gente vai usar para gerar os Tá. processos, mas a gente faz o relatório lá dentro do CIAP. Beleza. Não, ótimo. Acho que a gente conseguiu ter uma boa visão da prova de vida. É, é, são 11h27. Vamos avançar, então. Deixa eu colocar aqui mais 15 minutinhos. Vamos continuar aqui. É, vamos seguir. Vamos ver o SEI financeiro, que, como é que tá, como é que Esses tá aqui aí. do C, Igor, nenhum deles estão legais para a gente poder ver, sabe? Assim, por mais que eles estejam Tá. atualizados,
como ele tá vendo? Ó, em atualização, tá sem dados aqui, tá vendo? Então, não sei se Mas você vai não tem, conseguir tirar não, daqui alguma pergunta. mas assim, não está atualizado, não tem algum que não esteja atualizado, mas com dados tipo de outros anos. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. É porque aquele ali é o geralzão, né? Que a gente faz de entrada, saída, estoque passivo, tempo de atendimento, e a gente tem Legal. esse aqui que é o descritivo, que traz pra gente Pronto. por tipo, tá vendo? Do que a gente atende ali Legal. dentro, que a gente falou aquele dia. Então a gente Aham. consegue que já ter alguma coisa, ó. Janeiro só não tá na ordem, mas tudo bem. Mas a gente consegue Ah, ter legal. uma visão. Não, para Ótimo, você ver aqui, ó, ótimo. a É que quantidade de mostra. atendimentos de ficha financeira que a gente faz, tá vendo? É muito. É muito. É muito. Ótimo, ótimo. Não, bacana. É porque agora a gente está pegando, tendo uma visão, querendo uma visão geral. Depois a gente vai detalhar, tal. Quando a gente Uhum, está nesse nível da arquitetura, a gente está tentando pegar essa visão geral mesmo, né? A certo. gente é como se a gente estivesse voando no território, olhando, e daqui a pouco a gente vai aterrissar e dar uma explorada. Ótimo. Sei cadastro. Como é que tá aí? Eu sei que eu poderia entrar depois e tudo. Não, Eu que vou isso, fazer, tranquilo. eu Do vou, cadastro eu vou aqui, fazer isso, mas já aproveitar que. ó, o do cadastro ele já está mais recente, ó, ele foi atualizado dia 22 de maio. Então a gente já consegue ter aqui uma visão geral de 2025, né? A quantidade de processos, qual é a média mensal de entradas que a gente tem, e aqui também tem o descritivo, que é naquela mesma pegada dos. Cadê? Só tá. Não sei se ele tá com delay ou se. Deixa eu atualizar aqui para ver. É, ele não está trazendo aqui a coluna, né? Mas aqui também tem esse acompanhamento pela categorização dos. Se chama de tarefa, né? Como é que é? Atividade? Não sei agora. As atividades, né? As atividades. Então, Ali, aqui a gente tem. Só não está trazendo a planilhazinha bonitinha, mas. e da Então, onde que puxa? Da onde esse que puxa aqui é esses. do SEI, é o robô lá que a Singe construiu, que Ah, ele entra na caixa da equipe e faz lá a extração pela data de entrada, data de conclusão. Aí a gente tem, junto com a Singe, um pactuado de catalogar os processos, né, por marcador. E aí, assim, o robô consegue identificar, né? Cada serviço desse aqui é um marcador dentro do SEI, lá da equipe, para que ele consiga coletar os dados e replicar aqui o quantitativo, entendeu? beleza. Então é É pelo um marcador do robô. SEI. Esse aqui é um robô lá pela caixa do C. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, só para você entender. Ótimo. Beleza. É um robô que usa os marcadores lá, então, né? Isso. Ó, tá aqui os processos, tá vendo que tem os marcadores? Então, quando ele entra, ele pega lá os processos de acordo com o marcador para poder trazer lá para aquela planilha, pelo serviço. Maravilha, beleza. Já tá tangibilizando para a gente também agora. Que bom. E aí o do RECAD é que eu É, acho que é o da prova. Esse RECAD é a equipe que cuida, recadastramento, a equipe que cuida da prova de vida, tá vendo? Ele não está sendo feito, assim, naquela perspectiva lá do cadastro e do financeiro. A gente tinha uma outra que a gente fazia o acompanhamento das visitas, tá vendo? Por estado, aonde as visitas aconteciam, a quantidade, tudo, a gente
faz esse acompanhamento também. Esse recadastramento, ele é permanente? Como é que... É da prova de vida que você fala? O que que é O RECAD esse... é a equipe recadastramento que a gente chama, porque prova de vida, o nome lá era recadastramento antes. Mas é a equipe que faz a gestão Ah, da prova de vida. mas e por que que está separado? É porque Por que que não está aqui, lá no... não, aqui é do SEI, tá vendo? É a parte do que é oriundo do SEI. Aqui é o relatório Entende? global de prova de vida, porque, por exemplo, o Marco, ele sempre pedia para gente a quantidade de suspensão por mês, quantas pessoas estavam suspensas, quantas pessoas já tinham feito o restabelecimento. Então, a gente fez um painel à parte para que ele possa ter Entendi. essa informação rápida, entendeu? É, Os aqui, é manuais, pela as questão provas do de... tipo de dados, é da onde que vem. Aí a gente separou. Então, esse RECAD são as provas de vidas manuais que a Coat faz, que a Pode ser, Coat eu não vou te abre o dar com processo, tudo. certeza, porque aquelas que são manuais, elas vão gerar um processo. Então, vai ser, o dado vai ser coletado aqui, né? Só que a gente ainda não conseguiu trabalhar aqui dentro desse painel a questão da modalidade. Vai ter, é porque isso aqui dos marcadores. O robô está rodando somente nessas duas caixas. Nessa caixa aqui do recado, o robô ainda não está rodando. Mas a gente lá no SEI tem os marcadores pelo tipo da modalidade. Então, futuramente, nesse painel, a gente vai conseguir ter o reflexo da quantidade de atendimentos que a gente fez de acordo com a modalidade da prova de vida. Legal, Tá bom? bacana, bacana. É porque aqui, Igor, só explicando para você que você perguntou assim, por que que não está aqui? É porque esse painel, ele foi construído, na verdade, a separação dele é pela origem do dado. Então, esses dois aqui vêm do SEAPnet, esses aqui, todos que vêm SEI, a origem é do SEI. Esses aqui, LECOM, é Entendi. o serviço, você vê lá que a gente tem a gestão dos canais de atendimento, né? Então, assim, são os canais. Então, a gente tem aqui o painel do canal GovBR, que é esse aqui, Lecom, do canal SouGov, que é o CIGEP, do canal 0800. Então, assim, a gente separou o painel por origem de canal, Ótimo. Entendi, tá entendi, bom? entendi. Bacana, bacana, bacana. Pô, Jéssica, legal, legal. Já ficou mais. é, Tá, agora uma dúvida. Hum. E-mail, os atendimentos de e-mail. E não seriam atendimentos, a gente já conversou, né, que vocês usam e-mail não para abrir solicitações, mas é Não, mais deixa um. eu ver aqui se o pessoal tá usando a planilha certinha que a gente tinha criado, só um pouquinho. Não, eu queria lembrar onde é que tá do e-mail. Acho que não é aqui que tá. A gente tinha uma planilha que a gente criou para justamente catalogar essas entradas do e-mail, sabe? Se era questionamento, se era reclamação. Só não estou conseguindo lembrar onde que tá essa planilha agora. Não, depois, Tá? Mas a gente depois você tem. pode procurar com calma, Uhum. não tem problema. De e-mail, beleza. É, então, então tá. E-mail, sei.
a triagem dos processos SEI, como é que vocês que entram, né? Como é que é a Uhum. gestão dos novos processos SEI que vão chegando todo dia? O processo chega, a gente tem uma caixa geral da Coat, né? A gente tem uma equipe da Uhum. triagem que olha processo por processo para poder saber para qual equipe ela vai direcionar. Então, ó, Ah, você quer legal. falar? Então, Diga. como é que está a arquitetura dessas caixas SEI da Coat, que também é uma boa referência da organização do Coat trabalho, né? Cadas, que é a Coat do cadastro, a Caixa do Cadastro, Coat CTC, que vai os pedidos específicos de certidão de tempo de serviço, licença-prêmio, essas coisas. Temos a Coat AFD, que é a caixa que vai fazer a gestão desses pedidos de assentamento funcional, de cópia de portaria, cópia de processo. A gente separou para não Pô, ficar misturado, mas é Hein, um Jéssica, núcleo que cuida cortou um disso, tá? pouquinho. Por exemplo, a gente tem um núcleo que cuida de três Cortou. caixas. Oi, melhorou? Ah, legal. É porque deu uma cortadinha quando você começou a falar da caixa FD. Ah, melhorou agora? Voltou? Tá melhor? Melhorou, melhorou, Ótimo. melhorou. Tô falando que porque assim, a gente tem um núcleo, não quer dizer que cada caixa é um núcleo, tá? A gente meio que Tá, tá bom. separou, inicialmente era núcleo, mas teve um núcleo que, pela quantidade de questionamentos que vinham, a gente preferiu separar em caixas para poder até fazer essa gestão melhor. Então, a gente tem o AFD, CTC e declaração é um núcleo, tá? Só que são caixas separadas. Aí vem a caixa do cadastro, como eu falei inicialmente, a gente tem a caixa da Coat Financeiro e temos a caixa da Coat Recadastramento, que é a que cuida da prova de vida. São essas caixas que a Uhum. gente tem no C. Legal. Então, E a caixa geral da Coat, que quando não é direcionada a nenhuma equipe, é algo muito específico que a Kyria tem que atuar, a gente deixa lá. legal. Então, o que não é, que é mais específico, não tem uma equipe, é gerenciado por lá mesmo, né? Tipo, atribui lá, né? Alguma coisa. Isso, aí chega nessa caixa geral da Coat, a equipe olha os processos, consegue identificar a natureza da demanda. Ah, isso daqui é pedido de cadastro de dependente, isso é cadastro. Então, envia o processo lá para a equipe do cadastro. Lá na equipe do cadastro, tem uma triagem inicial para catalogar aqueles marcadores, né? Então já consegue catalogar os marcadores, que também é uma ferramenta de gestão para a liderança, que ela consegue filtrar por marcadores, então ela já consegue olhar. Nossa, eu estou com muito processo de comunicado de falecimento, a folha está perto de fechar. Então, equipe, dá prioridade para processo de comunicado de falecimento, que a gente tem que tirar a pessoa da folha. Então, assim, vai nesse viés, sabe? Os marcadores ali dentro, além de gerar o painel, também é uma ferramenta de gestão para a liderança poder saber a quantidade de processos que estão ali no estoque para direcionar os atendimentos. Bacana, bacana. Então, se eu depois fica até um dever de casa para que a gente vai fazer, se eu entrar na cada caixa que tem lá no SEI e ver os marcadores, eu vou conseguir ver. Uhum. O panorama do estoque, vai. Você vai Ótimo, conseguir. ótimo, ótimo. Pô, Jéssica, eu acho que tá bacana. Tem muito material. Acho que eu até falei de ir até meio-dia, mas até pelo volume de coisa que a gente tem que processar, acho que já tá bom, Tá por joia. hoje. E aí eu também vou querer marcar mais, mais, Pode marcar. mais, tá? Então, a gente pode já deixar marcado na próxima terça e quinta, esse horário, dez Pode, e meia? coloca 10h30. Isso fica ótimo para mim. Ótimo, ótimo. Tá Então, bom? já vou marcar na sequência, e aí já vai estar.
Eu acho que hoje, nossa, já deu. Muita Tem coisa. muita coisa para fazer. Eu já quero trazer um rascunho de arquitetura mais tangível, uma planilhazinha, com base no que a gente Certo. conversou hoje. Tá? Legal, legal. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Jéssica? Muita Por coisa, né? enquanto, não. Eu acho que eu vou ter mais quando entrar, né, assim, a arquitetura, e a gente tem mais questionamento. Eita, Tati, Ed, Léo. Não, tudo ok. Não, foi só, não é nem uma pergunta, eu acho que foi a Jéssica que comentou uma vez que, pelo que ela falou, o médico também pode fazer a prova de vida, né? Uhum. É Acho nos que, casos de internação. porque eu acho que você contou um caso uma vez, né? Eu tava querendo lembrar que o médico deu, acho que uma prova de vida, mas o CRM dele era de outro estado, alguma coisa parecida, era da Bahia, alguma coisa. Eu falei, eu acho que foi ela Ah, mesmo foi que o contou essa caso história. daquele filho, né, Igor? Isso, Do caso do processo que a gente está tratando aí da fraude. É por isso que a gente faz isso. toda essa verificação, né? Porque a equipe, o que chamou a atenção da equipe foi justamente isso: o hospital que a pessoa colocou na declaração que estava internada era da Bahia e o CRM do médico era de Santa Catarina. E É isso mesmo. aí levantou a suspeita do como, né, assim, como que a pessoa tá, o CRM é de Santa Catarina e ele tá testando na Bahia. Então, tem toda essa verificação. A equipe como é justamente isso, que não foi o órgão que foi lá, não é uma. É diferente de um consulado, né? Que é uma instituição oficial. É médico, é um particular que está ali dando o ateste, né? Então, às vezes, você pode ter até um médico na família que está atestando. Pode acontecer? Pode, mas assim, o que dá para a gente se respaldar é fazer essa verificação do CRM, se é um CRM verídico, né? Se está ativo, então a gente faz toda uma consulta, vai no que dá para a gente verificar. Quando tem esses casos de prova de vida por ateste médico, tem essas verificações da equipe, né? Sempre, sempre tem. Cortou para mim. Legal. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, Igor. Agora eu tô na dúvida. Também não sei, mas. Não, era só isso mesmo. Tem que Entendi. checar, né? Não, Checar. a gente checa, tem que checar justamente por isso. Olha tudo. Será que o Igor comentou que a DataPrev queria fornecer tipo o meu INSS também, porque pelo que eu sei, o INSS faz a prova de vida pelo aplicativo já, não faz? Faz o INSS. Na verdade, o INSS eles têm, inclusive, uma interação até com os bancos de dados do TSE. Então, se a pessoa votou, automaticamente já pegava. Hoje, o INSS quase a pessoa não está precisando sair para fazer prova de vida, né? Eles conseguiram automatizar bastante coisa. Se conseguisse vir essa tecnologia aqui para o Despect, ia ser uma mão na roda, né? Ai, meu sonho. A gente queria, não queria nem precisava ir muito longe, Ed. A gente queria pelo menos que a legislação respaldasse a gente fazer tipo por videoconferência, porque a gente conseguiria otimizar bastante a questão da pessoa que reside num lugar que não dá para ir fazer visita técnica, né? Ela não consegue ir no banco, e aí como é que você faz? Porque fazer pelo cartório, que é aquela possibilidade que a gente mencionou aqui, que a legislação traz, você transfere o ônus para a pessoa, porque ela tem que pagar para que ela ter aquela escritura, É né? E verdade. tem lugares que é muito caro. E aí É. a gente já levou isso para o órgão central, né? Para poder prever. Eu falei, gente, judiciário faz audiência por videoconferência. Hoje em dia, tudo é videoconferência. Como é que vocês ainda não desenvolveram uma ferramenta em que a prova de vida, nos casos que a gente necessita, possa fazer por vídeo, né? Não, não tem essa ferramenta, não consegue. Então, né, a gente queria pelo menos essa melhoria de processo e não conseguimos ainda.
Quem sabe um dia, né? Não. Porque Quem sabe, realmente Não, verdade. é só mão na roda para você. Ia Não, a facilitar gente está muito. com um caso agora, assim, só comentando mesmo, uma senhora que reside no interior do Canadá e ela tá ilegal. Então, ela não quer ir no consulado fazer a prova de vida, porque senão ela vai ser deportada. E aí ela tá, eu não quero ir. O ano passado ela conseguiu fazer pelo Solgov, né? Então não teve problema. E esse ano ela não tá conseguindo, a gente não sabe por quê. Já levamos lá, aqui tá tentando lá com o órgão central ver a crítica que tá dando, mas ela não tá conseguindo fazer. Só que a gente falou, a gente não vai fazer manualmente a prova de vida dela. Legalmente a gente só tem isso, Solgov ou consulado. Ela reside no exterior. Eu sinto muito que ela tá ilegal, mas, assim, por exemplo, a vídeo era um caso que nos daria uma abertura para fazer essa prova de vida dela, né? A gente não tem órgão no Canadá, não tem nada. Então, a gente não sabe como é que vai ser, se o órgão central vai conseguir resolver o caso do aplicativo dela, porque a gente não sabe se é porque o aplicativo não funciona lá onde ela tá, não sei. Tomara que Mas resolva. é duro, né? É duro, Imagina a porque coitada ser deportada tentando provar que tá viva. só por isso. Eu falei, ai, gente, é difícil. Aí a Geisa até deu uma possibilidade para ela. Tenta que ela vá no cartório lá e faça uma tradução juramentada depois e manda pra gente. Por mais que isso não esteja na legislação, assim, a gente está tentando fazer uma analogia, né? Como aqui a gente pode fazer pelo cartório, ela tenta fazer por lá, e mais uma analogia de quando falece no exterior, que tem que ter uma tradução juramentada da certidão de óbito. A gente pede a tradução juramentada da declaração de vida do cartório de lá. Vamos ver, né, se vai ser uma opção. Legal. Até vou aproveitar. Última coisa, você falou de óbito aí, quando tem que fazer o registro de óbito, entraria aonde nessa classificação? Quando é no cadastro, né? É uma É no atualização de cadastro, cadastro. né? Comunicado de falecimento é no Tá, legal. cadastro. Comunicado de falecimento, esse é o nome. Beleza. Bacana. Pô, Jéssica, brigadão aí pelo Nada, tempo, Igor. quase 1h30 de reunião, mas foi bem frutífero, bem legal. Que bom. Agradeço aí vocês também. Foi muito bom. Valeu, Abraço, então. gente. Um bom dia aí para Obrigado, todos. Tchau, obrigado, gente. pessoal. Até Bom mais. dia.